Boa noite! Fala, Fala, gurizada. Jory. Boa noite, Tu- tudo bem? Tudo Tranquilo? certo, Boa noite, cara. Jory. Tudo bom? Tudo De, pro- ótimo. de prontidão, quero te agradecer por aceitar o convite e bater um papo com a gente aqui hoje, nessa típica sexta gaúcha, né? Friozinho, chuva. Eu que agradeço o convite aí. Falar do que a gente gosta, né? Falar um pouquinho de futebol. Domingo tem um clássico Grenal. Falar um pouquinho daquilo que a gente faz, né? Que motiva o nosso dia a dia. E é bem isso, né? Tá um diazinho cinzento, chuva e casualmente, né? Alguns raios acima da expectativa aí para essa sexta-feira. Começamos em Eu vou alta, dizer, então, né? Cheio de raios caindo no Rio Grande do Sul. É, tem raio por toda parte aí. Eu não sei se a gente foi surpreendido, acho que a gente não chega a ser surpreendido com esse raio, porque vem se especulando há bastante tempo já, né? Mas hoje praticamente a confirmação da contratação do Douglas Costa aí pelo Grêmio. Fiquei como Tinha disse. vários Cleo Kuns aí avisando que vinha esse temporal aí, né? Já faz tempo, faz mais de 3 meses que essa tempestade está sendo dita, está sendo anunciada, prometida. E foi uma longa novela, né? Claro, a gente está brincando, mas foi uma longa novela, mas o fato é, acima de qualquer coisa, é que o Grêmio está fazendo uma contratação que muda o Grêmio de patamar. O Grêmio está contratando um jogador de nível europeu, um jogador que esteve na Copa do Mundo da Rússia em 2018, que tem qualidade tranquilamente, com a idade que tem para estar na seleção brasileira. Não tenho nenhuma dúvida de que se desempenhar aquilo que se espera dele no Grêmio, ele vai brigar por posição na seleção brasileira. Então, é a contratação assim para não só ser uma atração para o torcedor gremista, mas para um campeonato brasileiro que começa na semana que vem, é o Douglas Costa jogando as competições do futebol nacional. Então é uma baita contratação. Jory, primeiro, boa noite, né? Boa noite. Dizer o que o Matheus falou, é um prazer aqui te receber. Cara, o Douglas, pra ti, é a melhor contratação entre os times brasileiros? Cara, a melhor contratação é que assim, a gente precisa separar a contratação de quando ela é anunciada para quando ela desempenha, né? Pode ser a melhor, né? Eu acho que antes daquilo que pode se imaginar dentro de campo, eu estou tentando pensar que outras contratações do futebol brasileiro nessa temporada, sabe? O Atlético Mineiro contratou o Hulk, que é um baita jogador, que é um grande jogador. Teve um começo meio conturbado, um começo meio tenso lá, mas depois já começou a jogar um pouco melhor, começou a fazer gols. Eu acho que é uma contratação desse patamar, assim, né? O Palmeiras está trazendo de volta o Dudu, que é um cara identificado, que é um cara importante na história do clube. Mas assim, se a gente pegar, talvez não, se não for a principal contratação, o Inter trouxe o Tyson, não preciso nem falar, né? O Tyson é um baita jogador. Joga assim, vai jogar fácil no Inter, a gente vê a diferença quando ele está em campo. Então assim, eu colocaria assim, se o Douglas não é a principal, ele está entre as 5 principais, assim, ou talvez mais, assim, talvez entre as 3 principais. Eu não vou dizer desse ano, talvez aí das últimas temporadas, né? A gente pegar as últimas 4, 5 temporadas, dá para colocar esses caras que eu citei aí num top 5, num top 10 muito tranquilamente. É outro patamar, outro nível. É um padrão diferenciado, né? Ô, Jory, só pra gente se apresentar assim rapidamente, eu sou colorado e o David é gremista. Meu nome é Matheus, sou colorado e o David é gremista, então a gente vive uma rivalidade aqui na página, né? Boa. Foi uma semana complicada pra mim, confesso, mas a gente Aham. vive essa rivalidade aqui dentro. Tá, então deixa eu te Mas perguntar o seguinte, Matheus. O Tyson é uma contratação melhor que o Douglas Costa? complicado, cara. O Tyson é complicado. Eu acho que tem muito a se provar, mas eu acho que o Douglas Costa ainda tá uns passinhos à frente, né? O Tyson ontem fez uma partida espetacular. Ele dá 3 passes assim de chances de gol que são. A gente vê ele em campo é diferenciado. A diferença do Grenal pro jogo de ontem, por exemplo. O time joga diferente. Mas o Douglas Costa é um jogador que despontou aí em grandes times da Europa, né? Bayern de Munique, Juventus, sempre foi protagonista. Então é complicado comparar. Mas acho que o Douglas Costa, se não passar pelo DM, vai ser melhor. É, Infelizmente. só para confirmar, é David ou Davi? David, É, né? David. David, deixa eu falar um negócio pra ti então, David e Matheus. Sabe qual é a melhor coisa disso tudo, cara? A melhor coisa disso tudo é o seguinte, eu tô te fazendo a pergunta
sobre Tyson ou Douglas Costa, mas a gente está discutindo aqui, pô, grandes contratações da dupla Grenal. Porque tem momentos em que a gente para discutir, a gente diz assim, pô, quem contratou pior? Quem errou mais? Qual contratação foi pior? O Diego Tardelli foi pior ou foi pior o, sei lá, o Abel Hernandes? Não sei, tu pode pegar 500 exemplos aí que a dupla Grenal, o Marcos Guilherme foi contratado, o Everton sem bolinha, né? Pô, tem várias contratações aí que a gente está, às vezes, questionando a dupla Grenal, mas esse ano a dupla Grenal contrata pouco, está trazendo poucos jogadores, mas está trazendo jogadores assim que, pô, Tyson e Douglas Costa são indiscutíveis para os dois clubes nesse momento. E o próprio Grêmio que trouxe Rafinha, pô, o Rafinha é um baita jogador, agrega muito. O Thiago Santos, que ninguém dava nada, e aí eu vou na tua pergunta, qual é a melhor contratação, de repente? Pega um jogador que vem para o meio campo do Grêmio, às vezes com uma grife, assim, com uma pompa, com uma circunstância, e aí chega o Thiago Santos, que ninguém dá nada, todo mundo pensa assim, pô, mas o que o Grêmio quer com esse cara? Ele entra, farda direitinho, acerta o time e só vai, né? Então, o melhor disso tudo é que a gente está discutindo grandes fatos da dupla Grenal e para mim isso é sempre espetacular. Eu acho que vai muito em cima do que tu falou, né, Johnny? Eu, sinceramente, eu fui muito crítico, né, o Matheus sabe, a vinda do Thiago Santos. Mas não pelo futebol. O futebol dele no Palmeiras, para mim, sempre foi um futebol bom, normal, mas bom. Só que como o cara vai para os Estados Unidos, a gente perde um pouco, né, aquela referência de ver ele, de saber como é que ele tá jogando. Então eu fui um que critiquei muito, né, até a contratação do Thiago Santos. Mas é aquilo, a gente tem que esperar o cara jogar, e é como tu falou, né, tem gente que a gente espera, busca no aeroporto e não dá certo. Aí o cara chega quietinho e faz o trabalho dele e tá aí. Hoje eu me vi como gremista antes do Grenal pensando quem que ia estar no lugar do Thiago Santos. A preocupação do Thiago Santos não tá no clássico. Olha o que é esse Jeromel aí, cara. Jeromel chegou aí, todo mundo dizia, Jeromel, cara, que isso, cara? Jeromel, nome de remédio, o que esse Jeromel tá fazendo no Grêmio aí? Aí ele estreia contra o São Luís, faz um gol contra, os caras, não, os caras estão de sacanagem, né? Olha o que é o Jeromel hoje. Quem é que questiona o Jeromel no futebol brasileiro? O Jeromel, jogador de seleção, todos os grandes clubes do futebol brasileiro tentaram tirar ele do Grêmio nos últimos tempos, ele não sai do Grêmio. Agora hoje o Douglas Costa deu um depoimento ali falando da importância do Jeromel para a contratação dele pelo Grêmio, para a volta dele para o Grêmio. O Jeromel é o cara que indica, junto com o Kahneman, o próprio Thiago Santos, falavam para o Renato, ele, pô, a gente precisa de um cara para fechar a casinha ali, para dar essa proteção. Então assim, o Jeromel, além de ser um jogador que ninguém dava nada por ele e que acabou dando muito certo, ele é um cara que se mostra um líder fora de campo, sabe? Não só dentro do vestiário, como capitão do Grêmio, mas um cara que tem uma liderança fora de campo que é fundamental. E acabei de ver uma notícia também do nosso colega, amigo Rafael Costa, que diz que o Rafael Gomes, que diz que o Douglas Costa chegou e ligou pro Jean-Pierre e pediu a camisa 10, né? Quer chegar vestindo a 10. Então, o homem chegou mostrando responsabilidade e vai chegar para jogar, não tem dúvida que vai despontar. Se ele quisesse vestir a do goleiro, ele vestia. O Jean-Pierre não tem o que dizer nessa hora, né? Vou dizer o quê? O Douglas Costa tá voltando aí, pega a 10 pra ti, irmão, não tem? É que nem o Tyson, né? É que nem o Tyson. O Tyson jogava com a 7 e tal, beleza. Aí, vai jogar com qual agora? Não, agora é a 10, saiu do Alessandro. Pega essa 10 aqui, meu, é tua. Isso foi tão grande que o D'Alessandro antes aí fez um vídeo, né? Jogando a camisa 10, prevendo esse momento, né? Mas seguindo o assunto, David, tu viu que momento a gente chegou? A gente foi questionado pelo grande Jory Vasconcelos, cara. Que isso, cara. A gente chegou num nível muito diferente. A gente tem o pré e o pós desse momento. Pô, vou ficar constrangido desse jeito assim, cara. Que isso. Cara. Tá tudo em casa, tá tudo certo. Que isso. Queria aproveitar para emendar uma pergunta, então. Manda bala. Como que foi esse começo no jornalismo? Tu lembra, assim, de quando tu decidiu seguir pelo jornalismo esportivo? Quão importante isso foi para ti? Cara, o meu começo no jornalismo esportivo, ele é muito antes de começar no jornalismo esportivo, né? Eu acho que para muita gente é assim, né? Quando eu acabei optando por entrar na faculdade de jornalismo e fiz vestibular e comecei a pegar gosto pelo jornalismo, acabou que eu comecei a virar um consumidor muito assíduo de rádio, assim, sabe? Virei um apaixonado por rádio, ouvia rádio o tempo todo, dormia ouvindo rádio, acordava ouvindo rádio, ouvia muito a Gaúcha.
Era a rádio que eu passava o dia inteiro ouvindo. E eu lembro que eu comentava com colegas, com pessoas da família, pessoas próximas, e dizia assim, cara, um dia eu vou trabalhar no Esporte da Gaúcha. Pá, o tempo foi passando ali, faculdade, fui fazendo meus primeiros estágios, passei de um estágio para o outro e aí pintou a seleção para trabalhar na Gaúcha. Só que era uma seleção para trabalhar no departamento de jornalismo geral. E, cara, eu queria trabalhar na Gaúcha, não interessava o que eu ia fazer lá, entendeu? Qualquer coisa que me dessem para eu fazer lá, eu tava feliz. E eu acabei sendo contratado como estagiário da Gaúcha no jornalismo geral, em 2008, abril. Aí fiz meu estágio lá durante um ano. E quando começou a chegar na finaleira do ano ali por dezembro, que começou o período de férias da faculdade, eu lembro que eu cheguei para o Kleber Grabowska, que era o coordenador de esportes, e falei para ele assim, Kleber, olha só, eu vou passar o verão aí em Porto Alegre, trabalhando, né? Tô trabalhando no jornalismo aqui como estagiário. Não vou para a praia, não tenho o que fazer, tenho que ficar aí trabalhando, não tem aula. E eu queria trabalhar no esporte aí, de voluntário aí, de graça, só me escalar aí que eu venho aí, eu trabalho até o meio-dia no jornalismo e depois eu passo o resto do dia trabalhando no esporte aí. Se tu topar, eu tô dentro aí. E aí o Kleber me deu ok para eu trabalhar no esporte, aí eu trabalhei dezembro, janeiro e fevereiro dobrado assim, sabe? Fazia de manhã o jornalismo, meu horário, cumpria minhas funções ali das 6 da manhã ao meio-dia. E às vezes começava a trabalhar ali 2 da tarde e até acabar, assim, porque eu queria ver tudo, assim, sabe? Eu queria ficar ali, acompanhar a rotina, ver os programas. Às vezes eu saía da rádio 10 da noite, 11 da noite. Passava o dia, quase dormia na rádio. E aí depois, quando terminou meu estágio no jornalismo, em abril de 2009, não tinha vaga para eu ser contratado no jornalismo. E aí, mais uma vez, eu tive esse dilema aí, porque acabou que pintou uma vaga para ser produtor do Polêmica, do Lauro Quadros, e era uma vaga no jornalismo geral como produtor. E eu fiz essa seleção, fui aprovado. E aí, de novo, né? Pô, vamos pro jornalismo geral, vamos tocar ficha, vamos apostar todas as fichas nisso e vamos embora. E aí, quando eu estava fechando praticamente um ano de polêmica, um ano de jornalismo geral, certo dia, daí foi o Kleber que veio falar comigo. Na primeira vez eu fui falar com ele. Aí na segunda vez ele chegou para mim e falou assim, olha só, tu quer trabalhar com esporte ainda? Daí eu disse, tá, mas como assim? Porque eu tô no jornalismo aqui, como é que é o negócio? Não tem vaga e tal? Não. Se tu quiser, a vaga tá abrindo, se tu quiser, é só tu me dizer que o resto eu resolvo. Ah, beleza, então vamos embora. E aí eu acabei migrando pro esporte em abril de 2010 e aí o resto é história, né? Daí fui fazendo várias funções dentro do esporte, fiz o curso de arbitragem na federação em 2012, comecei a função de comentarista de arbitragem, aí fui ocupando espaço como apresentador de programas, pré-jornada, show dos esportes hoje. Então, graças a Deus, assim, eu posso dizer que aquilo que eu sonhava lá quando eu entrei na faculdade, eu consegui tornar realidade ao longo desses anos todos. Em cima disso que tu falou agora, cara, essas histórias que a gente conversou com o Rafael Collin também, com o Debona, são histórias realmente, né, pra gente que gosta de futebol. Cara, é incrível, né, escutar de vocês, acho, tá? Hoje tu tá em casa, seria o Douglas Costa hoje, tá em casa, tá feliz. Tá? É isso aí. Cara, eu queria falar de um produto teu que, eu vou ser sincero assim, quem mandou essa pergunta foi, acho que é a Bruna Ribeiro, né? O Matheus me corrige se eu estiver errado. Isso aí. Sobre um produto teu, cara, que o nome eu acho incrível, o programa é incrível, mas o nome, pra mim, é o melhor de todos os podcasts, que é o Bergamota Mecânica. Cara, de onde é que surgiu a ideia do nome e do podcast, que eu achei muito bom mesmo. Cara, esse é um projeto aí, um produto que a gente criou e que eu tenho muita alegria de fazer parte disso, de ter construído isso desde o começo, junto com o Rafael, com o Rodrigo. O ano passado, cara, o ano que começou a pandemia, foi um ano assim que a gente foi trabalhar em casa e teletrabalho. Eu estou há 14 meses trabalhando dentro de casa, fazendo os jogos dentro de casa. Eu nunca voltei na rádio nesse período de 14 meses para fazer qualquer coisa na rádio. Tenho trabalhado 100% dentro de casa. E claro que tu trabalhando em casa, tem algumas desvantagens, assim, o ambiente da redação, a confusão boa da redação, a possibilidade de conversar com colegas, a possibilidade de estar olho no olho dentro do estúdio, com um operador, com o Lucianinho que apresenta o programa comigo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, te possibilita o conforto de estar em casa. De repente, assim, tu ter tudo à tua disposição, tu tá no teu conforto do teu lar, entendeu? Então tem essa facilidade.
e facilitou em alguns aspectos assim para que eu pudesse enxergar algumas coisas, consumir algumas coisas e construir algumas coisas. E uma das coisas que eu fiz muito ano passado foi virar um cara que escuta podcast. Eu comecei a ouvir vários podcasts, consumir esse tipo de conteúdo. E cara, assim, eu tava... Tanto eu quanto o Rafael, a gente tava assim, ó... Tava explodindo, assim, por novas ideias. Nós precisamos construir alguma coisa, precisamos criar alguma coisa. Nós estamos na pandemia, estamos em casa, mas dá para fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa, temos que inventar alguma coisa. E uma das coisas que eu virei fã o ano passado foi o Era Uma Vez no Oeste, que é o podcast do Potter, do Magro Lima e do Escola. Eu comecei a ouvir o Era Uma Vez no Oeste o ano passado, em junho, e eu zerei o podcast em janeiro desse ano. Então eu comecei lá do primeiro episódio, já tinha 100 episódios no ar, e eu comecei do primeiro até o último, fui ouvindo em sequência, assim, maratonando até o final do ano. E lá pelas tantas, consumindo podcast, um dia, não sei de quem que partiu a conversa, mas um dia eu e o Rafael tava conversando e a gente chegou uma ideia assim, ele falou assim, cara, ele falou assim, eu queria fazer um podcast, eu também quero fazer um podcast. Precisamos fazer um podcast, precisamos pensar alguma coisa. E a gente já tinha feito tempos atrás um projeto de humor que era o Gol Contra, que era um projeto em vídeo. E a gente falou assim, se a gente levasse o Gol Contra para podcast, e a gente começou a pensar ideias, humor, podcast e tal, daí eu falei assim, olha só, é difícil humor em podcast, a gente vai ter que ter uma criatividade absurda, não sei se é bem isso que a gente precisa fazer, não sei se é o Gol Contra, talvez a gente tenha que ter uma outra ideia, um outro produto que seja diferente. E aí, nessas conversas, eu falei para ele assim, eu tô ouvindo muito o Era Uma Vez no Oeste, e eu queria fazer alguma coisa assim que não fosse igual Era Uma Vez no Oeste, que não fosse, talvez que não fosse nem parecido, porque a gente não tem nem o talento do Potter, do Escola e do Magro Lima, mas que a gente conseguisse pegar assim, insights do que eles fazem e trazer para a nossa realidade para fazer um negócio nosso, um negócio do nosso jeito, com a nossa cara, que tivesse assim pontos pensados e que a gente pudesse construir do jeito que a gente quer, com a nossa cara mesmo, assim, sabe? E aí eu peguei e falei assim, claro que daí a gente começou num brainstorming absurdo, assim, sabe? Tipo, o que a gente vai fazer? A gente tem que falar de futebol, tá, mas como é que a gente vai fazer? Vamos se basear numa série? Não vamos basear numa série porque é igual eles fazem, nós temos que se basear em assuntos. Tá, mas que assuntos? Qual vai ser o gancho? A gente pode pegar assuntos que estão bombando na semana, a gente pode pegar coisas que estão... semanal, com um assunto por semana, sem ter muita certeza ainda como seria a definição desses assuntos, mas a gente queria fazer um podcast que a gente pudesse pegar um assunto e mergulhar nesse assunto, vasculhar esse assunto, cavocar esse assunto. E aí a gente pensou assim, só que a gente precisa mais um cara nessa história aí, meu. E aí a gente pensou, a gente brincou na gravação do piloto, que a gente pensou no cara que para mim assim é o futuro maior jornalista esportivo do Rio Grande do Sul, do Brasil talvez, que é o Rodrigo Oliveira. O Rodrigo Oliveira é um monstro. O Rodrigo Oliveira assim, ele é um fenômeno. Ele é um guri, primeiro que é um guri do bem, um guri espetacular. Segundo que é um guri assim que é muito trabalhador, muito inteligente, muito dedicado, com um baita conhecimento, assim, ele é o típico CDF, assim. O Rodrigo Oliveira é um monstro mesmo, assim. É difícil até falar do Rodrigo Oliveira porque ele é realmente muito bom. Eu tenho um orgulho muito grande de ter o Rodrigo como amigo, como colega. E a gente falou assim, o Rodrigo Oliveira é o cara pra gente botar aqui. Por quê? Porque a gente precisa de um cara que nos puxa a régua pra cima, entendeu? E a gente vai junto, a gente vai se virar, a gente vai estudar, a gente vai atrás, a gente vai fazer esse troço acontecer. A gente convidou o Rodrigo e o Rodrigo embarcou na hora. E aí a gente fez uma reunião e na nossa reunião, cara, a gente já teve uma ideia de um assunto, que era os patrocínios de camisas. E aí a gente foi lá e gravou um piloto. Passou adiante, isso em junho do ano passado. E lá pelas tantas a gente falou assim, cara, como é que podia ser o nome desse negócio? A gente começou, a falar histórias e puxa daqui, puxa dali, daqui um pouco alguém lembrou a Laranja Mecânica. E aí, nessa história de lembrar a Laranja Mecânica, a gente falou assim, a Laranja Mecânica é uma baita inspiração, porque deixou um legado para o futebol, não foi uma seleção campeã, mas todo mundo lembra até hoje. E aí a gente pegou e numa dessas teve o estalo, assim, cara, e se a gente fizesse o podcast Bergamota Mecânica, porque a gente é do Rio Grande do Sul, a gente quer deixar um legado, a gente quer construir um background de assuntos que sejam atemporais, que de repente todo mundo possa olhar para trás e procurar vários assuntos ali que façam sentido. E aí assim nasceu o Bergamota Mecânica. É uma longa história, assim, eu contei detalhadamente aqui para vocês, mas foi assim, foi tudo muito ao natural, sabe? E a gente teve a ideia de fazer o podcast em junho do ano passado, começamos a pilotar ele em julho, agosto,
Fizemos um piloto em setembro, fizemos um piloto em dezembro, aí gravamos o episódio definitivo para entrar no ar em janeiro de 2021 e tá aí, felizmente, fazendo um pouco de sucesso aí. Que momento, cara. Já tinha contado isso em algum lugar, Jory? De como surgiu? Cara, acho que ainda não. Acho que a gente, Mas, desse jeito assim, não, de contar essa história, o bastidor, assim, acho que ainda não. viu só, David, mais um momento histórico, cara. A gente vai levar o dia de hoje com honra. Que Mas massa. a história que tu conta é muito familiar, né? Pelo que é muito parecido com como surgiu o projeto Lance Temerário. E, David, assim, os pontos são muito parecidos da ideia de o que fazer, de como a gente quer ver isso no futuro. Então, cara, a gente fica muito feliz de receber aqui, de Que legal, cara. ter um cara que E, a gente se inspira, assim. e quem decidiu o nome? Fui eu. Foi tu? Foi o Matheus, né? Eu Pô, lá. tive essa ideia. E também foi alguma coisa parecida, assim, a gente queria um nome e pensando, e aí eu lembrei daquele comentário de arbitragem que é clássico, né? Não, esse é um Aham. lance temerário. E, se não me engano, a gente já estava assistindo um jogo na TV. Eu e o David, a gente viaja, né, trabalhando, então a gente estava em municípios diferentes e na hora eu mandei uma mensagem, cara, e se fosse lance temerário? E aí ficou, e foi, assim, quando surgiu a ideia não trocou mais. Lance Temerário é um bom nome. É um bom nome. Que é aquele lance Eu que não é posso nem pra, estar não é nem suave nem pra vermelho, é no meio do caminho ali. Ele é É perigoso. temerário. eu posso estar errado, mas eu acho que foi na noite do 1-0 Inter no Boca. Posso estar errado, Exatamente. mas acho que foi. Pô, Grande dia, legal, né, meu. por sinal. Que legal. É, grande dia pra ti, né? É, a gente, eu conto essa história que a gente estava assistindo o jogo em locais diferentes e eu estava assistindo o jogo na TV e quando o Peglo ajeita a bola para bater, o David me manda uma mensagem no WhatsApp e quando eu olho a mensagem assim, ele diz adeus sonho da Libertadores e pego na minha TV, o Peglo não tinha batido o pênalti ainda, então o David estragou o meu momento, né, de esperança, Sim, então eterno momento de gratidão. ficou marcado na Tava memória. escutando, tava escutando na gaúcha, né? Sai primeiro, o gol já era. É, já Já era. aviso, já. Não tem, mano, Ferrou. pra perder, né? Mas, Jory, deixa eu te fazer outra pergunta, então. Se tu te aposentasse hoje, assim, decidisse encerrar a tua carreira e viajar, lá no futuro, qual seria o momento mais marcante da tua carreira que tu contaria, assim? Tem alguma coisa que é um ponto específico, assim, esse foi o grande auge da carreira até aqui? Ah, cara, o grande auge da carreira até aqui. Cara, eu acho que eu não contaria assim um momento específico, sabe? Tipo, por exemplo, eu poderia dizer assim, o grande auge, porque uma coisa que eu dizia que eu sempre dizia quando eu entrei na Gaúcha para fazer o estágio, porque eu entrei para fazer o estágio na Gaúcha em 2008. E eu sempre dizia para as pessoas assim, aquela coisa de sonho assim, né? Eu dizia assim, cara, na Copa do Mundo de 2014 eu vou estar trabalhando na Gaúcha. E no esporte, né? Porque eu estava fazendo estágio no jornalismo. Eu falava assim, na Copa do Mundo de 2014 eu vou estar trabalhando no esporte. Na Copa do Mundo de 2014 eu vou estar trabalhando no esporte. E o resumo da história foi que a Copa de 2010 eu já estava trabalhando no esporte. E no fim das contas, na Copa de 2014, dos 64 jogos que teve na Copa, eu devo ter feito uns 45 jogos daquela Copa lá, porque eu já estava comentando a arbitragem. Então eu fazia... Tinha dias que tinha 4 jogos, eu comentava os 4. Aí no dia que tinha 3, eu comentava os 3. E, cara, enfim, só não trabalhava no dia que eu tinha que ter folga mesmo ali. E nos outros eu fazia todos e foi uma maratona. Então, eu não sei se eu citaria um momento específico. Eu tô tentando pegar um momento específico que talvez tenha sido a Copa de 2014, por ter sido uma Copa aqui, por estar trabalhando muito envolvido na Copa do Mundo. Mas eu acho assim, cara, que se eu me aposentasse hoje, cara, se eu decidisse hoje largar o jornalismo esportivo e fosse morar em outro lugar, fosse fazer outra coisa da minha vida, eu acho que eu ia lembrar com muito carinho, assim, de tudo que eu fiz na Gaúcha, assim, sabe? De tudo que eu fiz na rádio que eu sempre acompanhei como ouvinte, na rádio que eu sempre acompanhei como fã, e na rádio que eu alcancei várias coisas, assim, que pareciam um sonho distante lá atrás e que, pô, eu consegui chegar nesses lugares, eu consegui conviver com pessoas que eu admiro até hoje, tenho como meus ídolos até hoje. Eu consegui, assim, estar numa cabine de um Grenal com caras consagrados na profissão, com Pedro Ernesto, com
com Vianney, com Rui, com Sérgio Boas, com Zé Alberto, com Gabardo. Bom, se eu começar a citar nomes aqui, eu vou esquecer alguém, com Maurício Saraiva. Todos os colegas que trabalham comigo hoje, assim, sabe, que sempre foram referências para mim, sempre foram ídolos para mim, que eu pude, além de ídolos, ter a maior parte deles como meus amigos pessoais, e que é um momento assim que não é específico, não é algo pontual, mas que é uma fase da minha vida que eu sempre vou olhar para trás e vou dizer assim, pô, eu fiz esse negócio aí, eu tenho muito orgulho disso. Interessante, né, tu falar isso, ô Johnny, porque eu acho que o Rafael, né, Matheus? O Rafael Collin falou a mesma coisa sobre a Copa, né? Mesma coisa. Acho que foi ele, né? Foi. Ele também disse que foi incrível para ele cobrir a Copa, né? E ele não cobriu tantos jogos quanto o Johnny, né? O Rafael foi para Fortaleza, se eu não me engano, até, né? Eu até acabei não viajando, eu fiquei em Porto Alegre, até pela minha função de comentar arbitragem e tudo mais, mas assim, foi assim uma maratona de Copa do Mundo. Eu nunca vi tanto jogo na minha vida, cara. Nunca vi tanto jogo na minha vida. Em 2018 eu fiz bastante também, mas nem em 2018 foi assim, cara. Foi um negócio impressionante mesmo. Agora, Jory, eu queria te perguntar um negócio que eu acho que foi o Eduardo que perguntou para nós nas caixinhas de perguntas do Instagram. Cara, ele queria saber o que tu acha sobre como é que é o nome mesmo que ele falou, Matheus? Profissionalização da arbitragem, né? Isso aí. Eu queria saber a tua opinião, cara, sobre esse assunto que é tão comentado no meio da arbitragem. Cara, eu sou, assim, eu sou favorável à profissionalização da arbitragem por uma ideia e um conceito que vem de outros locais em que isso acontece e que isso funciona. Mas, ao mesmo tempo que eu sou favorável à profissionalização da arbitragem, eu tenho muita consciência de que não é algo simples de fazer. Porque, por exemplo, assim, vamos pegar a Alemanha, tá? Onde a arbitragem é profissional. Os árbitros na Alemanha, eles têm um salário. Por exemplo, o Felix Brit deu uma entrevista para o Sandro Meirahit no ano passado, falando que durante a pandemia eles não estavam apitando os jogos, não estavam trabalhando, que eles estavam recebendo só o salário, que era de mais ou menos 6.500 euros. Então, assim, é claro que eles ganham em euro e gastam em euro, né? Então, se o cara ganhar em real, ele vai gastar em real. Então, às vezes, o cara pegar 6.000 euros e multiplicar por 6, 7 ali, e ver que é 40 mil, vai ver que não é bem assim, talvez, para o cara apitar no Brasil e ganhar 40 mil. Talvez no Brasil o cara fosse ter um salário proporcional às unidades de moeda que lá são em euros e aqui são em reais, tá? Mas a gente está falando da Alemanha, que é um país extremamente pequeno, com dimensões muito mais próximas, com deslocamentos muito mais tranquilos, com uma facilidade de uma unificação de um quadro de arbitragem num país que não tem competições estaduais, por exemplo. Agora, se a gente for pensar numa profissionalização de arbitragem dentro do Brasil, existe uma complexidade, eu acho que com boa vontade dá para fazer, dá para resolver, mas a gente tem que pensar que de um dia para o outro, da noite para o dia, alguém teria que contratar 700 pessoas. Teria que se fundar uma empresa e ter 700 funcionários. Porque hoje, se a gente pegar os árbitros que fazem parte do quadro da CBF, esses árbitros, eles são quase 600 no total, entre árbitros, assistentes, tem instrutores, tem um monte de gente assim. Vamos botar 600, então. Da noite para o dia tem que ter 600 funcionários contratados. Tá, e aí como é que é o critério para isso? Tá, os árbitros FIFA, eles vão ganhar um salário X. Os árbitros que são do quadro da CBF vão ganhar um salário um pouco menor. Tá, mas aí beleza, tá, esses caras vão ganhar um salário, eles vão ser profissionais, e aí vai ser exigida a exclusividade de função para eles, vão ter que ter dedicação exclusiva à arbitragem. Esses caras vão morar onde? Eles vão dar expediente aonde? Eles vão treinar onde? Esses caras vão ter que se mudar todos para o Rio de Janeiro, e aí eles vão ter que ficar fazendo deslocamento para fazer treinamento, ou vai ter uma sede dessa empresa chamada arbitragem em cada estado do Brasil, como são as federações. Tá, e no gauchão, quem é que manda na arbitragem daí? Vai ser a CBF que vai escalar a partir dessa empresa, ou as federações mandam no gauchão, e quem é do quadro nacional apita só o campeonato nacional, e quem é do gauchão apita só o gauchão e tenta entrar no quadro nacional. Cara, eu não sei, assim, eu tô fazendo um monte de pergunta, porque eu não sei qual é a solução. Eu confesso para vocês que esse é um assunto que é extremamente intrigante, extremamente provocativo, eu acho que tem que avançar essa discussão, mas eu vejo que não é muito simples de avançar essa discussão, mesmo que ela seja necessária e seja fundamental, mas eu vejo que ela precisa ser muito responsável e tem que ter muita boa vontade de todo mundo envolvido, sabe? Eu vejo muito mais perguntas do que respostas sobre a profissionalização da arbitragem. Quanto mais eu leio,
mais eu ouço pessoas, quanto mais eu ouço opiniões sobre esse assunto, mais eu tenho dúvidas do que certeza sobre a profissionalização da arbitragem. Eu acho que eu vejo muito parecido contigo, na tua ideia, assim, sobre a profissionalização. Não é algo muito fácil, mas é algo necessário que precisa ser discutido. Eu acho que o que eu sinto falta hoje é dar discussão sobre isso. Perfeito. Porque a gente não se vê falar, não se vê discutir, se levantar ideia ou se estudar a hipótese, né? É algo que hoje é... Eu confesso que é a primeira vez que eu penso dessa forma. Eu vou dizer que Mas é isso aí. Realmente, o Jory agora me abriu os olhos para algumas coisas que eu não tinha colocado dentro da caixa. Essa foi... Vou repensar agora. Tem muitas perguntas, sabe? Pô, o Brasil é muito grande, né? Aí, pô, imagina nos estaduais... Isso é muito complicado, porque nos estaduais os árbitros são da responsabilidade das federações. Aí chega no Brasileirão é da CBF. Aí tem... Não sei, tem que ter uma solução, cara. Tem que ter uma solução para profissionalizar, sabe? Eu sei que não é fácil, mas azar é deles, entendeu? Eles que resolvam lá, entendeu? Pô, movimenta uma fortuna esse futebol aí, vamos lá, vamos ter uma ideia, entende? A gente sem dinheiro tem umas ideias também aqui, às vezes, e faz uns projetos aí, os bergamotas, os lances temerários, então eles que se virem, cara. A gente faz acontecer, eles têm que fazer também, né? Tem que surgir uma ideia, não pode ser. Azar deles. Cara, falando em estadual, tu tocou no assunto do estadual. O que tu vê no final de semana? Esse Grenal tão esperado aí, a final do Gauchão. Como que tu vê que chegam os dois times? Sabe que eu fui na semana passada, o Grenal do jogo de ida foi domingo. Na segunda anterior ao Grenal, era a véspera do jogo do Inter contra o Tátira fora de casa. E depois, na quinta-feira, tinha o jogo do Grêmio contra o Lanús, tá? Na segunda-feira da semana do Grenal, a gente fez um debate no Show dos Esportes na Rádio Gaúcha. E no final do programa eu provoquei todos os debatedores para falar sobre o favorito do Grenal. O assunto que é inovador, né? E aí lá pelas tantas todo mundo começou, equilibrado, não tem favorito, papapá, não sei o que. Eu falei assim, então tá, então eu vou dizer, o favorito pro Grenal é o Grêmio. E eu não vou dizer que o Grêmio é o favorito para este Grenal. Eu vou dizer que o Grêmio é o favorito para ser campeão gaúcho. E o Grêmio é favorito para ser campeão gaúcho, embora eu veja que tanto o Grêmio quanto o Inter têm trabalhos em início, tem treinadores que estão começando a desenvolver uma metodologia, uma filosofia. Então, assim, é diferente de um Grêmio que tinha 5 anos quase com o Renato para o Grêmio que tem o Thiago Nunes, eu reconheço isso. Então, talvez seja o Grenal mais, assim, imprevisível, e eu até concordo, por conta desses trabalhos que estão em fase inicial, né, dos dois treinadores. Só que, ao mesmo tempo, o que me faz colocar o Grêmio como favorito do Grenal são 3 aspectos. O primeiro aspecto é que o treinador que assumiu no Grêmio, ele não fez uma ruptura. Ele mudou algumas coisas, ajustou algumas ideias, trouxe algumas peças para um conceito de jogo mais vertical, que é o que ele costuma implementar. Enfim, talvez o Grêmio esteja com um melhor preparo físico, mas isso já era um negócio que vinha vindo da transição do Renato para a chegada do Thiago Nunes. Mas o que eu estou querendo dizer, em resumo geral, assim, é que o Grêmio não saiu assim de um futebol reativo para ser um futebol propositivo da noite para o dia com o Thiago Nunes. Não, o Thiago Nunes chegou, tanto que ele encaixou 8 vitórias seguidas. O Miguel Ángel Ramírez, ele vem para um clube que está buscando uma identidade. O Inter tinha o Kudê, colocando uma filosofia, veio o Abel, deu 2 passos para trás nessa filosofia, mas conseguiu chegar onde o Inter quase gostaria de ter chegado, que foi a disputa pelo título brasileiro, que era a coisa mais importante para o Inter no ano passado, né, na temporada passada. E aí quando chega o Ramírez, ele não coloca tudo no lixo e começa de novo, porque não existe isso, nada começa do zero, mas ele praticamente implode a ideia e começa um projeto absolutamente do zero, tanto que o Inter vem oscilando demais. Então, o primeiro motivo era a facilidade dessa transição do Renato para o Thiago Nunes. O segundo motivo é que não houve uma ruptura de ideia do Grêmio para a chegada do Thiago Nunes, assim como houve no Internacional. Mas o terceiro e principal motivo que eu coloquei o Grêmio como favorito lá na segunda-feira passada é que a bagagem de Grenal ela não pode ser desconsiderada. O Grêmio, por mais que não esteja assim com uma distância que é um abismo em relação ao Inter nesse momento, como já houve lá em 2017, por exemplo, que o Grêmio era disparadamente melhor que o Internacional, o Grêmio
vem de uma sequência de ter perdido uma mão de Grenais nos últimos 30, nos últimos 20. É muita coisa, cara. É muita diferença. O Grêmio, desde 2015, 2016, o Grêmio vem ganhando tudo. Ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana, ganhou 3 títulos estaduais. O Inter não ganha gauchão desde 2016, o Inter não ganha um título de expressão desde 2011. E os jogadores do Inter entram em campo com um piano nas costas. A pressão que o Inter entra em campo não é a pressão que o Grêmio entra em campo pro Grenal. E eu tinha certeza que isso poderia até não fazer com que o Grêmio fosse o campeão gaúcho, mas antes de começar o primeiro jogo eu dizia assim, isso é uma vantagem que o Grêmio tem. Se o Grêmio vai ser campeão ou não, eu não sei, é outra conversa. Se o Grêmio vai ganhar o primeiro Grenal, vai ganhar o segundo, vai empatar o primeiro, vai perder um, vai ganhar o outro, não sei. Mas eu vejo o Grêmio emocionalmente mais estruturado para ser favorito em relação ao título gaúcho. Isso eu falei na segunda-feira, antes do primeiro Grenal. Aí na terça, o Inter perdeu para o Tátira. Na quinta, o Grêmio ganhou para o Lanús. E no domingo, o Grêmio acabou vencendo de virada o primeiro Clássico Grenal. A tua pergunta foi, como é que tu vê o jogo para o próximo domingo? Se quando a gente nem tinha tido o jogo ainda, eu achava que o Grêmio era favorito, depois de ganhar o primeiro jogo por 2-1, eu não posso chegar aqui e dizer que agora está equilibrado. Daí eu estou sendo incoerente, entendeu? Então, eu preciso só reafirmar a ideia que eu tinha lá no começo, de que o Grêmio tem um favoritismo maior agora, porque tem a vantagem de poder empatar para ser campeão. Agora, eu não estou dizendo que o Grêmio vai empatar ou que vai ganhar, né? Porque as pessoas às vezes confundem os nossos apontamentos de favoritismo como uma previsão, como o palpite. Não, palpite não, né, cara? O que eu tô fazendo aqui é uma análise, é uma leitura. Se dentro de campo, de repente, o Inter vai chegar lá e vai vencer o jogo, eu não tenho como saber, entendeu? Agora, antes de começar o jogo, o Grêmio é mais favorito que era no primeiro Grenal. Jory, como é que é a tua segunda-feira, depois de tu falar que o Grêmio é favorito, no caso na terça, né? O pessoal te cobra na rede social, tipo colorado ou gremista, né? Tu foi lá e falou que o Grêmio é favorito, ou vamos puxar um pouquinho mais pro lado da arbitragem naquele último Grenal do Brasileirão. Teve pênalti do Kahneman, teve aquele empurrão no Ferreira, que uns dizem que foi pênalti, outros dizem que não. O pessoal te cobra muito isso nas redes sociais? Vem bastante questionamento, sabe, que já houve um momento que já vinha mais, assim, mas com o tempo, assim, eu também fui aprendendo a desligar um pouco, desconectar um pouco desse tipo de mensagem que chega principalmente no Twitter. Quando vem o questionamento e quando vem a crítica, eu procuro refletir, sabe? Porque às vezes tem crítica que realmente faz a gente pensar. Agora, quando o cara vem com uma ofensa absurda, assim, sabe? Daí uma época eu até ficava chateado, assim, e tal. O cara veio aqui no meu direct do Instagram me chamar de filho da puta, sabe? Daí é brincadeira, né? O cara ficava meio assim e tal, mas depois o cara diz assim, quer saber, meu? Deixa falando sozinho. No Twitter eu silenciei muita gente, sabe? Assim, ó, tem uns malucos aí que fazem um furdunço aí nas redes sociais, que às vezes alguém manda uma mensagem no tempo, olha só o que o fulano disse, eu vou olhar assim o fulano, eu digo assim, esse cara eu silenciei faz 2 anos. Então assim, eu nem sei que o cara existe, assim, sabe? O cara tá fazendo uma gritaria ali, fazendo um away, eu não sei da existência dele porque não muda nada na minha vida, sabe? Agora, o que chega bastante na gente é o WhatsApp da rádio, porque eu, no Show dos Esportes, fico com o WhatsApp conectado no meu computador aqui em casa, e, cara, é impressionante, assim. Quando eu falei que o Grêmio era favorito na segunda-feira, veio gente me xingando que eu era gremista, porque eu tava dizendo que o Grêmio era melhor, que o Grêmio tinha ganhado tudo, que o Inter não sei o quê, mas que o Inter tava melhor, que o Inter tava na Libertadores, que o Grêmio tava na Sul-Americana. Aí veio gremista me dizendo que eu era colorado, que eu tava querendo botar pressão pro Grêmio. Aí eu digo assim, cara, tá, beleza, velho, eu não posso discutir com esses caras, velho, não posso tentar convencer eles, entende? Agora, eu falei na segunda-feira o negócio que eu não tô aqui dizendo assim, eu falei na segunda-feira, o Grêmio ganhou o Grenal, agora eu tô certo. Não é isso, mas eu podia ter errado também, entendeu? Agora, o cara que fala, ele tem o risco de acertar e tem o risco de errar, né? Então, se for para falar depois, então não precisa também, sabe? Às vezes o cara tem que, como a gente costuma dizer, tem que botar a bunda na janela, às vezes, faz parte do jogo, senão o cara fica sempre na defensiva, sempre na cautela, no medo ali e tal. Então, às vezes o cara tem que se expor. Às vezes o cara tem que ir pro confronto, então faz parte, né, do jogo.
Conta pro Jory, Matheus, a tua história de se expor pro Grenal aí, só pra rapidinho, conta pra ele como é que tu te expôs pra esse Grenal. Antes de falar do Grenal, eu tenho que contar um pouco o motivo disso, né? O Inter vinha uma recente, um recente crescimento, né? Ganhando de recentes goleadas, 4-0 no Libertadores, 6-1. O Grêmio numa oscilada, caiu na Libertadores, foi pra Sul-Americana, no Gauchão não teve alguns jogos que não encaixou, e aí é isso que eu decido desafiar o David, né? A gente postar uma foto com a camisa do time rival, né? Meu o perdedor Deus. teria que fazer isso. Nunca dá certo isso. Eu tô ficando careca, mas eu me arrependo até os últimos poucos fios de cabelo que eu tenho. Não tá sendo fácil. Inclusive, eu não paguei a aposta ainda. Mandaram mensagem aqui na live já, cobrando. Tu não postou? Tu não tirou? Não, tem que tirar foto? Como é que é o negócio? Na verdade, aí entra outra história, porque na verdade eu já tenho a foto com a camisa do Grêmio na arena do Grêmio, né? Então, essa é a foto que vai... Mas por que? Tu foi lá de infiltrado? Costa, aí é outra aposta de outros tempos atrás. Meu Deus. Chegando o Douglas Costa aí, esse cara vai fazer a tatuagem de um raio nas costas agora. Não, tá louco. Não, vai devagar com as apostas aí, ô Matheus. Eu vou ter que... Acho que eu vou trocar, vou começar a apostar nas casas de apostas em jogos, assim, né? Pra ver se pelo menos dá um retorno financeiro positivo, porque aposta assim não dá. Não, mas sabe o que tu pode fazer, cara? Faz assim, ó, aposta com o David e vai na casa de aposta e aposta o contrário, entendeu? Vou fazer isso. Que daí tu vai, de alguma forma, tu vai sair ganhando, entendeu? Tu vou não vai ganhar, perder. não tem como me... Mas, essa ideia aí, Jory, eu tive na final, agora do Brasileirão, né, Matheus, que eu te falei. Sim. Eu tava vendo o jogo do Corinthians e Inter, né? Eu já não tava mais acompanhando do Flamengo, porque o Rogério Ceni, né, já tinha entregado pro São Paulo aquele jogo. E eu pensei, eu vou secar o Inter, né, cara? E aí eu entro numa casa de aposta e olho assim, eu tinha uns 30 reais, e eu falei assim, cara, eu vou botar 15 reais no gol do Inter e 15 reais no gol do Corinthians. Se o Corinthians fizer um gol, eu tô faceiro. Tô feliz. Se o Inter ganhar, ser campeão, pelo menos eu vou ganhar um dinheiro, né? É o que eu pensei. E o Inter, para me ajudar, perdeu e não tomou um gol do Corinthians. Mas tudo bem, igual eu fiquei feliz. Pelo menos isso. É uma estratégia, né, cara? Não dá, é assim, pra algum caminho vai, entendeu? Então, tá bom. Tem que assumir o risco, né? Não, mas a ida à Arena do Grêmio foi por um bom motivo, cara. Eu tenho um irmão mais novo que é gremista e ele nunca tinha ido na Arena do Grêmio. Eu prometi pra ele que ia levar ele e aí eu levei ele. Fui pé quente, né? Vi vitória do Grêmio lá, gol de Everton Cebolinha, gol de GPR. Foi um jogo que teve 3 golaços, do Everton Cebolinha, o GPR e do Diego Tardelli. Então, se não me engano, foi o Diego Tardelli. Então, valeu a pena. É um jogo muito raro esse. Mas isso é legal, cara. Isso é legal porque, cara, eu vou dizer pra vocês assim, há pouco vocês perguntaram aí, o Matheus perguntou sobre parar de me aposentar, não sei o quê. Sabe que se eu me aposentar assim, eu não vou dizer pra vocês que eu vou parar de acompanhar a dupla Grenal, porque a dupla Grenal é muito forte, é muito grande, assim, mas eu não voltaria a torcer pra futebol, assim, sabe? Eu não consigo mais, assim, sabe, torcer pra futebol. Eu acho que talvez, assim, eu voltaria a ser torcedor de futebol o dia que eu me aposentasse do jornalismo esportivo, se eu decidisse morar fora. E aí eu adotaria o time da cidade que eu fosse morar, assim, sabe? Aí eu ia achar legal, assim, começar um negócio do zero, assim, sabe? Ser torcedor de um time completamente diferente, pegando a cultura daquele local, a cultura daquele time, a cultura daquela torcida. Eu acharia muito massa isso. Isso daí eu faria. É lindo, né? Eu sou de Novo Hamburgo, né? E eu vivi um pouco disso em 2017, com o título do Novo Hamburgo no Gauchão. E foi emocionante, assim, foi diferente. Com certeza, legal. Sem dúvida, assim, foi diferente. E queria te fazer mais uma pergunta que a gente recebeu aí na caixinha de perguntas nos stories, que foi do Aurélio, meu amigo Aurélio Colorado. Ele te perguntou se tu acha que o time do Inter é ou pode ser melhor que o time do Abel de 2020 e 2021. Pode, porque o Inter do Abel não tinha o Tyson. Então, assim, o Inter tem condições de evoluir, tem condições de avançar. Eu acho que existe muita crítica ao trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Eu acho que tem que criticar mesmo, porque
O Ramires não vai acertar em tudo, ele não vai errar em tudo também. Eu acho que um trabalho, quando está em fase inicial, em fase de implementação como tal dele, assim, ele vai ter acertos e erros, vai ter pontos positivos, pontos negativos. Existem técnicos que insistem mais em ideias equivocadas do que outros. E isso daí é um ponto negativo que, por vezes, vai fazer com que muitas pessoas critiquem mais o treinador. Mas, assim, o técnico ele não vai errar para sempre, né? Ele não vai, por exemplo, assim, ele não vai escalar o Marcos Guilherme de titular 10 jogos. Não, uma hora ele não vai conseguir mais, entendeu? Uma hora ele vai ver que não dá, entende? Uma hora ele vai... Ah, mas o Caio Vidal jogou contra o Olímpia e não foi bem. Tá, beleza, e o Marcos Guilherme jogou 10 jogos e não foi bem. Então, assim, o Caio Vidal também não é obrigado a entrar e ser o craque do time. Não. Então, assim, existe muita coisa que precisa melhorar no Inter. Eu acho que existe uma paciência que já está esgotada do torcedor colorado. Isso é um problema para a diretoria lidar, para o próprio Ramires lidar. Mas, ao mesmo tempo, existem algumas coisas, assim, alguns conceitos que, às vezes, são conceitos, assim, eu não vou dizer superficiais, mas eles não duram muito, assim, sabe? Tipo assim, o Zé Gabriel não tem condições. Não tem condições. Tá, beleza, eu não vou dizer que ele tem condições, nem que ele não tem condições. Eu tô no muro nesse momento, tá? Aí o Zé Gabriel vai lá no Grenal e o Diego Souza engole. E ele faz um cabeceio lá que bota a bunda na testa dele, assim. O Zé Gabriel fica pregado. Gol do Grêmio, beleza. Tem que entrar o Lucas Ribeiro, o Zé Gabriel não tem condições. Aí entra o Lucas Ribeiro. Aí o Ricardinho se antecipa ao Lucas Ribeiro e faz 2-1 pro Grêmio. Não, o Lucas Ribeiro não tem condições. Tem que entrar o Zé Gabriel. Não, pera aí um pouquinho. Então, aí entra uma outra discussão, entra outro questionamento. Será que é só o técnico que é culpado? Ou, de repente, será que o Inter tem que buscar um zagueiro e agora está buscando um zagueiro? Então, essas construções, elas vão se mesclando, se misturando, para que o trabalho tenha uma solidez ali na frente. Então, a tua pergunta é, o Inter do Ramires pode ser melhor que o Inter do Abel? Eu acho que pode. Primeiro, porque tem um Tyson que o Abel não tinha, tem as outras peças que o Abel tinha, e tem muito para desenvolver com outras peças que vão chegar. Então, mais do que poder ser melhor que o do Abel, o Inter do Ramires ele deve ser melhor que o Abel. Porque ele vai ter mais tempo, mais recursos, mais condições para implementar aquilo que a direção quer, que o torcedor quer e tanto espera. Ele fala ontem no pós-jogo, né, que aqui, infelizmente, não se tem muita paciência, mas que para um novo esquema de jogo, inclusive, as derrotas são importantes, né? Ele fala isso exatamente no fim do jogo, assim, o Ramires fala. Então, eu achei muito diferente, né? Mas também importante essa fala dele, porque é justamente isso. Claro que ninguém quer perder um Grenal, muito menos dentro de casa, numa final de campeonato. Mas é tu ter consciência de que as falhas vão ser apresentadas principalmente na derrota. Então... A verdade é que tem muito daquela bagagem ainda desse emocional no Grenal, né? Eu falei sobre o favoritismo do Grêmio que eu vi antes dos 2 Grenais. E é impressionante, né? Porque o Grêmio caiu da Libertadores, o Grêmio, fez... Dá para chamar de fiasco que foi contra o Del Valle ali, né? Pela forma como foi eliminado o Grêmio, né? E tal. Não é nenhum exagero chamar de fiasco. E o Grêmio, trocou de treinador, saiu o Renato e tal, toda essa coisa assim, sabe? E aí quando tu olha pro Grenal e tu pensa assim, o Inter tá na Libertadores, o Inter tá goleando, e aí tu olha o Grêmio assim... Será, cara? Será que o Inter é melhor que o Grêmio? Será que o Inter tá melhor que o Grêmio? Aí entra no jogo e é outro jogo. É outra coisa. O Grenal é outra coisa. E isso já aconteceu muito em outros momentos em que o Inter, às vezes a gente olhava no 11 contra 11 e dizia assim, cara, não sei, esse Grenal tá equilibrado, hein? Talvez o Grêmio até seja um pouquinho acima ali e tal. Aí, Grenal, pressão, não sei o quê. 1-0 pro Inter. O Inter, campeão de tudo na década de 2000 ali, chegava no Grenal e invariavelmente era superior assim no cômputo geral, assim na média, o Inter acabava tendo mais vitórias do que derrotas contra o Grêmio. E agora inverteu. É a velha gangorra que falava o Lauro Quadros, né? Então, aquilo que não existe ineditismo quase que no Grenal, sabe? Existe muita repetição e muito mais do que repetição, muitos ciclos que vão e vêm e que mudam de lado algumas vezes.
Tu acha que a escalação do Maicon no meio-campo domingo ele foi mais por essa representatividade da figura do Maicon do que pelo futebol que ele. Cara, o Maicon é um exímio volante, né? Só que a gente sabe que ele não. Cara, ele já não tem mais, né, aquela desenvoltura de um jovem, não consegue correr o tempo todo. Então, ele é até meio pesado, me parece um pouco lento, assim, né? Tu acha que de repente ele foi pro Grenal pela figura que ele tem? Como é um cara que mexe, querendo ou não, com a torcida do Inter, com os jogadores do Inter, né? Tu acha que foi mais por isso a escalação dele? Eu acho que foi, cara. Eu acho que tem muito disso, assim. Claro que a qualidade do Maicon, né? O Maicon tem muita qualidade. E aí, de repente, tu vai para um Grenal. Tu não tem o Thiago Santos, que encaixou o meio. Tu não tem o Jean-Pierre, que é o cara que organiza o time. Tu não tem o Pinares, que seria uma opção para, de repente, ser esse jogador. Tu tem o Lucas Silva. Tu tem o Matheus Henrique. Tu vai botar o Darlan ali para o Grenal. Pode dar certo? Pode dar certo. Acho que até tem uma boa perspectiva assim, para dar certo, mas aí chega na hora do jogo grande, jogo pesado, o Maicon vai lá e é um pouco perna e 70% cabeça, e aí ele entra em campo para fazer esse aspecto aí também de ser um peso para o time, porque é um jogador que o adversário respeita, né, sem nenhuma dúvida. Tem toda a treta do Maicon com o Dourado ali, que dentro de campo gera também uma situação ali de pressão pro adversário, então acho que pesa mesmo a escalação do Maicon nesse sentido. Jory, aí pra gente ir encerrando, eu sei que tu tem compromisso agora na sequência. Inter praticado na Sul-Americana. Tu acha que o Colorado e o Gremista podem sonhar com esse título os títulos continentais, né? Libertadores e Sul-Americana? O Inter na Libertadores, quem sou eu para dizer que não pode sonhar, né? Eu acho que o torcedor tem não só o direito de sonhar, mas tem o dever de sonhar. Até porque a gente já viu muita coisa acontecer no futebol. A gente já viu muita... Quem é que diria que o Inter brigaria pelo título brasileiro do ano passado? E brigou, entendeu? E o título do brasileiro do ano passado são 38 rodadas, pontos corridos, sabe? Tem que ter elenco, tem que ter continuidade, tem que ter opções. Mata-mata, às vezes é um jogo certo que tu faz, ou errado do adversário, que é superior. Tu faz 2-0 no jogo de ida e o jogo de volta tá encrespado para o adversário, não busca mais. Então, é difícil, tem adversários de altíssimo nível, o Palmeiras é muito forte, o Flamengo é muito forte. Cara, o River, se tiver goleiro, nem sei o que pode acontecer. Então, assim, tem que respeitar os adversários que o Inter tem pela frente, mas assim, ó, daqui um pouco no cruzamento ali dá um Flamengo e River nas oitavas, já morre um, entendeu? Aí o Flamengo daqui um pouco vai para umas quartas, ele pega uma zebra e toma um sacode sem querer ali, pô, daqui um pouco é eliminado e ficou pelo caminho também, entendeu? Então, de repente, tu vai vendo ali a coisa e quando vê a tabela fica favorável, o chaveamento fica favorável. Então, assim, o Inter pode sim ganhar a Libertadores. Qualquer time que tiver na próxima fase pode ganhar a Libertadores. Então, acho que o torcedor tem o dever de sonhar com a conquista dessa competição, porque pode encorpar o time, pode da liga o jeito de jogar do Miguel Ángel Ramírez, pode chegar novos jogadores e auxiliar também nessa construção de futebol que o Inter está buscando. Agora, o Grêmio na Sul-Americana, cara, o Grêmio na Sul-Americana ele não só pode ganhar, como eu vejo o Grêmio hoje como, se não for o principal favorito para a Sul-Americana, o Grêmio talvez entre os 2, 3 favoritos para a Sul-Americana, sabe? A gente só não pode cravar ainda quem são os outros, porque de repente algum grande da Libertadores fica pelo caminho, cai em terceiro, e de repente, sei lá, né? Pode acontecer ali. Não sei se o Fluminense do Roger não vai cair, vai para a Sul-Americana, porque tem o River, tem o, né? Pô, não sei, pode ser que dê uma zebra ali, então tudo pode acontecer. Então, acho que o Grêmio é favorito a Sul-Americana nesse momento. Mas depende muito do que vai acontecer na próxima fase, de quem vai descer da Libertadores para jogar as oitavas, e isso vai impactar com certeza naquilo que vai ser a sequência dessa competição para o Grêmio. Muito bom. Jari,
muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, cara. É uma grande honra a gente estar batendo esse papo contigo. A gente admira, a gente já falou isso ali antes, a gente admira muito o teu trabalho, a gente te acompanha há bastante tempo. Então, o Lance Temerário é uma grande oportunidade de a gente poder conversar e bater um papo com pessoas que a gente admira. Então, acho que essa é a grande realização para mim e para o David hoje. Então, cara, só tenho a te agradecer pela aula que tu deu aqui para nós. Então, muito obrigado mesmo. Que isso, cara, que isso. Eu fico até sem jeito, agradeço demais mesmo pelo convite. Pode ter certeza que eu admiro muito o trabalho de vocês. Eu acho muito legal, assim, a galera que tem ideias, que constrói ideias, que vai atrás, que busca fazer aquilo que gosta, que sabe, que coloca em prática, que não fica naquela coisa assim de, vamos fazer, mas é complicado, não sei o que. Cara, não adianta. Tem que fazer, tem que fazer, tem que acreditar, tem que botar em prática. E o resto é consequência. E depois, e o principal de tudo, cara, tem que se divertir. Eu tenho certeza absoluta que vocês estão se divertindo demais e eu admiro demais esse projeto de vocês aqui e torço para que ele dê muito certo. Cara, brigadão, como o Matheus falou. Te desejo todo o sucesso do mundo. Continuar acompanhando o podcast lá. E o Bergamota Mecânica e o Era Uma Vez no Oeste, para mim, é os melhores nomes de podcast. Cara, é incrível. Valeu, incrível cara. Mesmo, a criatividade de vocês. E todo o sucesso do mundo, que a gente possa, depois que tudo isso passar, quem sabe um dia se encontrar, conversar numa mesa, né? Então, cara, tudo de sucesso para ti. E até a próxima, né? Valeu, muito obrigado, gurizada, e um abração para vocês aí, muito sucesso também para vocês. Valeu, tamo junto, boa noite. Valeu, um abraço.